Boa tarde a todos. Para alguns, boa noite. Estamos começando aqui a segunda das 3 palestras que eu coloquei à disposição. E essa abertura que vocês acabaram de ver mostra um pouco o Santo Graal, mas apesar de nós falarmos dos Templários hoje, eu não vou falar muito do Santo Graal, porque esse vai ser um tema de bastante destaque na próxima palestra, que vai acontecer no dia 21, sobre o caminho aragonês, que vocês vão ver no final a chamada. Esse vídeo que vocês viram, o Santo Graal, essa transformação do Santo Graal, desde um pequeno cálice até como ele está adornado hoje, essa filmagem ela foi feita no museu do Monastério de San Juan de la Peña. Ali temos um museu, no Museu Novo, né? Não na parte mais antiga, e tinha justamente esse vídeo que me chamou a atenção, mostrando toda essa transformação. Gravei de maneira caseira para mostrar para os amigos, e aqui vocês têm ele hoje, mas o dia que vocês puderem ir para o Aragonês e visitar o mosteiro de San Juan de la Peña, vocês vão poder ver esse vídeo também, que é fabuloso. Eu não vou entrar em detalhes do Santo Graal hoje, porque, como eu falei, vamos falar muito na última palestra, ok? Então, nesse breve período que nós temos aqui juntos, né, vamos falar um pouco sobre os Templários no Caminho de Santiago, a importância deles ali, mas vocês vão ver pouco a pouco que eu estou mudando um pouco o foco que eu estou apresentando essa palestra, daquelas que alguns de vocês já viram sobre os Templários. Já apresentei algumas palestras na Bahia, em São Paulo, em Rio Grande do Sul, mas essa muda um pouco e acho que tem um aspecto especial para todos que nós estamos aqui e somos peregrinos. Vamos falar primeiro sobre os Templários, rapidamente, o que é essa ordem, como ela surgiu, mas muito breve, porque o que nos interessa justamente é o Caminho de Santiago. A Ordem dos Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, que foi fundada em Jerusalém em 1119, era essa união de 9 cavaleiros franceses, eram monges cavaleiros, né, a princípio, e os 2 principais deles, Hugo de Payens e Geoffroy de Saint-Omer. Todos eles franceses, e o objetivo era justamente ajudar a proteger as peregrinações para a Terra Santa. Nesse caso, Jerusalém, que era onde as pessoas mais se dirigiam. Dentro do aspecto simbólico de toda a Ordem Templária, vocês devem ter visto que eles sempre utilizam 3 cores que eles consideravam sagradas. Um era o preto, o branco e o vermelho. E por que dessas cores? Bem, o preto, ele é o símbolo do absoluto, é o mergulho nas trevas. E para você conseguir a iluminação, para você chegar na iluminação, você precisa passar por esse túnel. Então, para eles era muito importante esse mergulho, né, nesse escuro, para poder ter a iluminação depois. O branco é a própria iluminação, né? É o espectro de todas as cores, e lembra até a capa do Pink Floyd, né? Que todas as cores se juntam para formar o branco, muito conhecida essa capa. É a cor do Santo Sudário. E veja uma coisa, os celtas, principalmente, eles usavam o branco apenas entre sacerdotes. Os celtas não usavam o branco a não ser para uso nesse tipo de pessoa, né? Os sacerdotes celtas. O vermelho pode ser tanto o fogo como o sangue, mas é o sangue de Cristo principalmente, e eles consideravam o vermelho na forma de o sangue que eles deixavam nas batalhas para defender o Deus. Então era uma maneira de manter essa simbologia muito forte, tanto o preto, o branco e o vermelho. A partir de 1139, uma bula papal, ou seja, 20 anos depois da fundação, ela determina que todos os templários, a ordem dos templários obedece ordem somente a Roma, ao Papa. Então, isso elimina um pouco o poder do rei, nesse caso, e entre aqueles que participavam da ordem dos templários, eles tinham como obrigação o voto de castidade, a pobreza e a obediência, e juravam, claro, defender os lugares sagrados dos cristãos. Vejam que a estrutura templária era dividida entre os padres, os cavaleiros e os soldados. Apenas os padres e os cavaleiros que mantinham o voto de castidade. Os soldados não precisavam manter, eles tinham suas famílias. Tá? Eles emitiram as primeiras cartas de crédito,
Isso é algo que todos já sabemos, ficaram famosos nesse sentido. E a importância disso na época é que eles conseguiam, por exemplo, uma pessoa conseguiria sair de Jerusalém, depositando os seus valores ali com a Ordem dos Templários, e ela conseguiria, se quisesse, chegar a Santiago de Compostela sem carregar um grande numerário. Então, isso era muito importante para a época, eles realmente fizeram essa contribuição, e isso ajudou muito as peregrinações. Nós vamos ver alguns locais onde era perigoso realmente fazer a peregrinação dentro do Caminho de Santiago, e os templários estavam ali para proteger os peregrinos. A ordem, ela foi extinta pelo Papa Clemente V em 1312, a pedido do Felipe IV, o rei da França, e o último grão-mestre, Jacques de Molay, né, bem conhecido, inclusive tem um albergue em Terradilhos de Templários com esse nome, e se suspeita, né, os livros dizem isso, que teriam fortes conhecimentos esotéricos. Eu já sairia desse condicional, porque realmente, pelas coisas que eu tinha visto dos templários, eu tenho estudado, eu acho que o conhecimento esotérico deles era muito, muito adiantado. Uma provável chegada dos templários no caminho, nós podemos datar isso em 1142, ok? É o ano que eles provavelmente chegaram ao caminho, e as construções que nós temos no caminho obedecem dessa data em diante, ok? Então, agora nós vamos começar a nos deter um pouco sobre os templários no Caminho de Santiago. Esse estudo que eu acabei fazendo, o que me chamou a atenção disso tudo foi que eu não tinha muitas referências no Caminho de Santiago de locais templários. Que locais templários visitar? Falava-se de Eunate, falava-se de Ponferrada, mas pouco além disso. E as coisas que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai fazendo um caminho, vai estudando, descobrindo outras coisas. Mas é importante vocês saberem que é o seguinte, eles não cuidavam do início, uma parte no meio ou no final. Por isso, eu trouxe aqui é o Castelo de Ponferrada, essa foto atualizada, claro, mas o pessoal vestido a caráter. Provavelmente essa deve ser a festa templária de Ponferrada, que acontece entre a primeira e a segunda semana de julho. Essas festas que eu recomendo para todos. Quem puder estar em Ponferrada nessa data é imperdível realmente. Ainda não tive a oportunidade de ver, mas eu acompanho. E para vocês terem uma ideia, no último dia da festa, com queima de fogos e tudo, é feito um jantar medieval dentro do castelo. Né? Você paga um ingresso para isso, com a condição de que você tem que entrar a caráter. Se você não entrar, se não estiver a caráter, você não pode entrar no castelo para participar do jantar. Bem, esse mapa ilustra um pouco o que eram os templários dentro do Caminho de Santiago. Então, a gente acaba vendo que os templários, eles não estavam em algumas partes do caminho, eles estavam em praticamente todo o caminho. Então, eles tinham fortalezas, que seriam os castelos, igrejas, hospitais, casas, né, de recebimento, para poder receber o templário que estava em trajeto dentro do caminho, granjas para a criação de animais e para seu próprio alimento, o sustento, também para poder os estábulos para cuidar dos cavalos e assim por diante. Então, eles mantinham toda uma logística muito forte dentro do Caminho de Santiago. Aqui vocês têm, por exemplo, alguns pontos do Caminho de Santiago. A gente sabe que, por exemplo, Puente la Reina é conhecida porque tem até a Igreja do Crucifixo, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas, assim, por todas as partes que você vê, você encontra o Caminho de Santiago com templários ou com referências templárias. E muitas vezes, é isso importante dizer, a gente não encontra tão claramente que o templário esteve ali ou tinha posses ali. Mas eu vou dar apenas um exemplo para vocês, que seria o caso de Santa Catarina de Somoza e El Ganso, e logo nós vamos falar mais sobre o Ganso. Essa vila pequena de El Ganso, por exemplo, era um território templário, as terras eram templárias também, e por isso recebia o nome de El Ganso. E nós vamos ver o porquê de receber esse nome, porque era também um dos símbolos que eles acabavam venerando também, ou eles cultuavam. Aqui nós temos alguns exemplos de coisas que tem no Caminho de Santiago, e muitas vezes você passou, até ficou ali nesses locais e não sabia. Essa pia batismal aqui que nós encontramos em Boadilla del Camino, do século XIII, é bom dizer que a igreja de Santa Maria, que nós temos ali em Boadilla, ela é do século XVII, o que sobrou do século XIII é uma parte do campanário e essa pia batismal.
E observemos um pouco a construção dessa pia. Na parte inferior, na sua base, nós temos 12 torres, como se fossem torres de castelo, um total de 12, até um número bastante particular dentro da igreja. Quando nós chegamos na pedra da pia, ela tem um desenho simétrico, uma primeira volta simétrica, que é esse primeiro triângulo, durante toda a base dela. Na metade, um outro desenho, e na parte de cima, nós temos ali também desenhos em círculos, mas tem 3 motivos esses símbolos, que seriam ou desenhos florais, flores, assim por diante, símbolos celtas também, e claro, a cruz da ordem, que inclusive vocês veem ali mais à frente. Toda a última parte, ela é revestida de flores intercaladas, símbolos celtas e a cruz. Essa pia é belíssima, ela está na igreja de Santa Maria, em Boadilha, século XIII ela foi feita. Aqui aparece uma referência bastante nova, eu descobri isso há pouco tempo também. Talvez quando vocês que já fizeram o Caminho de Santiago olham para essa foto, reconheçam, mas estão pensando de onde deve ser. E quando você está chegando em Vega de Valcarce, você olha para cima e você, antes de subir para o Cebreiro, você vê que esse castelo está te acompanhando à tua esquerda durante todo o tempo. Você teria que atravessar a pontezinha ali de Vega de Valcarce para subir, é uma subidona realmente. Esse castelo, a princípio, ele não era templário, ele era mouro. Depois ele foi retomado e tem toda a aparência de ser templário. Dizem que os templários teriam ficado por algum tempo ali, e se você verificar, pela internet você consegue encontrar fotos aéreas desse castelo de Sarracín, você consegue ver que é um ponto estratégico para qualquer pessoa que quisesse dar a segurança ao caminho e que quisesse observar qualquer movimento que viesse desde Vilafranca del Bierzo. É um túnel praticamente entre as montanhas ali, e esse castelo fica de frente para essa fenda. Esse castelo tem uma história interessante, recente. Em 2016, um peregrino alemão, ele foi até ali, ele ficou admirado com isso, ele voltou para a Alemanha, pelo que eu soube, ele vendeu todos os seus bens lá, e ele está se preparando para construir de volta esse castelo, para poder oferecer hospedagem ali. Isso é uma coisa bastante recente, que eu vi faz pouco tempo, mas ele está todo nesse processo legal para poder ter esse castelo e poder construir. Seria um bom lugar para ficar, não é mesmo? Bom, a Igreja do Santo Sepulcro de Torres del Rio, apenas para nombrar uma igreja octogonal e fugir um pouco de Onate, que a gente sempre fala de Onate. Então, essa igreja é bem interessante também, seria o yin yang do Caminho de Santiago, junto com a igreja de Onate. E uma coisa interessante aqui que vocês podem ver na segunda foto menor do lado direito é que algumas colunas chegam até o chão e outras não. Esse é um dos mistérios dessa igreja, mas tem uma simbologia muito forte, tanto externamente como internamente, e recomendo visitar, caso você passe. Normalmente as pessoas falam, passei por Torres del Rio, mas estava fechado, mas é fácil conseguir as chaves, tem um bar ali que chama Pata de Oca, você vai ali, o pessoal sabe quem tem a chave e consegue abrir para você. Mas vale a pena conhecer, para quem já conhece a Onate, complementa tudo aquilo que já tinha visto ali em Navarra um pouco antes. Esse aqui eu trouxe, não é que seja templário, mas é importante a gente ter algumas coisas em mente. Esse eremitório de San Bartolomé, ele fica no caminho aragonês, na cidade de Rocaforte, que ficava no topo de uma pequena montanha, um pouco chato de subir nela, porque inclusive a cidade está dividida em cidade baixa, média e alta, mas é muito interessante para quem fizer aragonês chegar nesse lugar. Esse foi o primeiro lugar onde São Francisco, na sua peregrinação para Santiago, ficou. 1200, seria 1213 a 1215 as datas prováveis que se indicam. As pessoas que cuidavam já desse pequeno lugar, eles pediram tem uma pequena igreja ali atrás, que vocês veem ali na foto, e teriam pedido para São Francisco ficar ali, e ele ficou, e como agradecimento pediram para ele ficar no altar. Quando ele dormiu no altar,
ele acabou deixando o seu cajado do seu lado, dormindo no altar, e no dia seguinte teria amanhecido um pé de amora. Lendas à parte, eu entrei nessa igreja graças a uma amiga que conseguiu, porque ela só abre dia 24 de agosto, que é no dia de São Bartolomeu, e como vocês podem ver, a árvore está ali. Então, lenda ou não lenda, a árvore está ali, ela virou uma pedra, realmente, é um lugar muito interessante de vocês conhecerem, e aqui eu deixo essa dica para vocês, porque claro que os templários cuidavam tanto do caminho francês por Saint-Jean como por São Porte, e me chama a atenção que nós vamos ver daqui a pouco que São Bartolomé era um dos grandes santos que veneravam os templários. Então, eu acho que há uma ligação aqui que deveríamos observar melhor, é digna de um bom estudo, e eu recomendo que todos visitem esse lugar, que é maravilhoso. Falando do Caminho de Santiago, nós temos que falar do jogo da Oca. É um jogo que já existia antes dos templários, é um jogo de tabuleiro, e ele foi usado pelos templários. Como os templários não tinham nada escrito para passar as orientações de um iniciado para outro, então eles usaram o jogo da Oca, esse jogo, para transmitir mediante as suas casas, através das suas casas, então, as localizações especiais dentro do Caminho de Santiago. Essa foto é recente, essa foto é de Logronho, ela é a Praça de Santiago, la Plaza de Santiago ou Plaza de la Oca. A cidade de Logronho é uma homenagem ao jogo da Oca, ao jogo dos Templários, e ela fez essa praça com todos os símbolos que constam no jogo da Oca, para as pessoas brincarem, se divertirem, inclusive utilizando dados gigantes, que não aparecem na foto, mas são dados como se fossem tamanhos de um puff, onde você pode brincar ali um pouco do jogo da Oca, tão famoso dos Templários. Esse jogo da Oca, aqui eu trouxe uma ilustração para vocês. Esse jogo de tabuleiro com 63 casas, a casa de número 1 seria ou Saint-Jean-Pied-de-Port ou Jaca. Isso é o que dizem os estudiosos que viram isso e estudaram profundamente o jogo da Oca. Eles dizem que a casa número 1 seria ou Saint-Jean-Pied-de-Port ou Jaca, e a casa 63 seria Santiago de Compostela. Uma coisa interessante aqui nisso tudo é que há 13 ocas no total em todo o jogo. Número de 13 ocas no jogo inteiro. Essas ocas seriam o quê? Vejam, por exemplo, o número 5, que está ali um ganso. Oca quer dizer ganso para eles. Então, há 13 gansos no jogo todo, nas casas 5, 9, 14, 18, 23, 27 e assim por diante. Um total de 13. Cada casa, independente dessas 13 que estão com os gansos, representa uma localidade do caminho. Por exemplo, o número 5 é o Nath. O número 9, Torres del Rio. Número 14, Nájera. Número 18, Vilafranca Montes de Oca. 23, Castrojeriz. E assim por diante até chegar em Santiago. Interessante tudo isso, por quê? Porque nós vemos que onde cai, nesse estudo realizado por historiadores, onde cai o ganso no número, ele é realmente um ponto importante templário. O número 18, Vilafranca Montes de Oca, hoje uma cidadezinha pequenininha, uma curva, passa caminhão na estrada e tudo, eu vejo que poucas pessoas ficam ali. Ali, por exemplo, tinha uma casa em um hospital de acolhida templário, e vejam que Montes de Oca era um dos lugares mais perigosos dos peregrinos atravessarem para poder chegar a Santiago. Era um monte, os bandidos ficavam escondidos entre as árvores, era fácil assaltar alguém. Então, era muito provável, para eles terem uma casa ali, em Vilafranca Montes de Oca, que na saída dos peregrinos no dia seguinte, provavelmente tinha um cavaleiro a cavalo custodiando essa passagem pelos Montes de Oca, porque realmente houve casos, e se vocês, para aqueles que assistiram à primeira palestra sobre o Códice Calicino, vão se lembrar que eu relatei aqui um milagre acontecido de uma pessoa que ressuscitou, graças a Santiago, nos Montes de Oca. Então, é interessante esse jogo ele merece um estudo bem profundo realmente, e a Casa 42, que a gente sempre fala do paralelo 42 e essas coisas, representa a cidade templária e o castelo de Ponferrada. Esse é o jogo da Oca, tão conhecido, até hoje existe esse jogo na Espanha, e se você for para Santiago, você ainda consegue comprar esse jogo também. Santos venerados pela ordem. São vários, poderia dizer que chegam a quase 10, inclusive Santiago, mas aqui nós temos alguns que você vai encontrar com mais frequência no Caminho de Santiago.
São Miguel Arcanjo, temos também São Bartolomeu, que eu já mostrei aí o eremitório, temos também São João Batista e São Julião, que ali ele está junto da sua esposa. São Julião, rapidamente, tem uma história muito interessante, porque ele queria se dedicar à igreja, mas os pais queriam casar ele, assim como a esposa dele. E então, os dois se casaram virgens, né, imaculados, e assim permaneceram durante toda a vida, apenas para agradar os pais. Então, a gente se casa, mas ela acabou abrindo um convento e ele acabou abrindo um mosteiro de monges na cidade de Antioquia. Uma história bastante interessante. Então, esses são os principais santos. Nós temos também São Bernardo, São Lourenço, São João Evangelista, São Gregório, mas esses são os 4 principais. E por que eu trago esses anjos para vocês, esses santos, né? Porque lugares que têm igrejas referentes a eles, provavelmente são templárias. Se você passa pelo caminho de Santiago e encontra uma igreja de São João, como é o caso de Castrojeriz, por exemplo, pode ter certeza que a igreja é templária. Castrojeriz é templária com certeza, mas a gente vai percebendo que onde tem igrejas com esses nomes, elas têm uma forte ligação com os templários. E se a igreja tem outro nome, Santa Maria ou assim por diante, mas você chega na igreja e tem um altar com um deles, provavelmente esse altar tenha sido feito para que os templários que estavam passando por ali parassem e pudessem fazer a sua reza e as suas homenagens nesse sentido. Por isso que é importante também conhecer quais são os santos templários, para a gente, dentro do caminho de Santiago, descobrir um altar ou outro, e você vai perceber que nesse altar possivelmente vai ter alguma cruz, alguma identificação templária nesse sentido. Esse é o caso, por exemplo, aqui de Estella, a igreja de San Miguel, essa belíssima igreja de São Miguel, tem uma entrada fabulosa, uma decoração impressionante do românico. Então, assim, uma igreja de São Miguel, muito provavelmente é templária. Quando você entra, você vai ver que tem todas as referências ali dentro e você vai se identificar claramente. Como eu comentava no início da apresentação, o foco da palestra é diferente das anteriores que eu fiz, porque eu não vou ficar me detendo a um lugar só e explorando ele a fundo. O que eu quero aqui é mostrar para vocês quais são as referências que você tem que estar atento para poder reconhecer se um lugar era templário ou não. Isso que interessa, você fazer o teu caminho e falar, olha, aqui tem uma homenagem a São Miguel, aqui tem uma homenagem a São Bartolomeu, deixa eu reparar mais nisso. São ferramentas que a gente não tinha, eu não tinha quando eu fui para o meu primeiro caminho, e me ajudou muito nos próximos. Aqui uma coisa até curiosa, que para muitos pode ser novidade, que é o que falamos sobre as Virgens Negras. E para aqueles que já fizeram, eu tenho amigos que estão assistindo aqui, e que já foram para Le Puy, por exemplo, ou que já fizeram um caminho de Paris, que passa por Rocamadour, vão se lembrar do seguinte, por exemplo, principalmente para quem fez o caminho de Le Puy, na França. Le Puy, a Virgem é negra, tá? E está numa região da França chamada de Occitânia, que seria a região das ocas. Esse seria o sentido da palavra Occitânia. Então, quando você vai, por exemplo, para um caminho de Le Puy, você está passando em terras plenamente templárias. Os templários na França realmente fizeram um trabalho impressionante. E aqui eu trouxe para vocês as virgens negras que temos no caminho de Santiago. Porque se tem uma virgem negra dentro do caminho de Santiago, é uma forte referência templária. Não há necessidade da igreja estar dedicada a essa virgem, mas se tinha essa virgem no altar, provavelmente esse lugar é de templários. Aqui temos, por exemplo, Estella, León, várias cidades que vocês passaram, onde temos virgens negras. Tá? Vou comentar apenas 3 aqui. A de León é a famosa Virgem del Camino, né? Conhecida, tem até uma cidade na sequência. A de Estella, ela é homônima, ela é idêntica e ela foi trazida de lá, da Basílica de Nossa Senhora de Puig. Ela é uma réplica da Virgem de Rocadamur. Então, vocês veem aqui que temos esses compartilhamentos entre França e Espanha dentro de um caminho de Santiago que já existia, e Los Arcos, por exemplo, uma cidade que todos passamos se fazemos o caminho francês, é a Virgem Morena. As Virgens Negras identificam um lugar templário e isso dá uma força muito grande ao lugar. Um comentário aqui sobre Santiago Beltza, que Beltza em navarro quer dizer preto, negro.
muito se achava que essa imagem de Santiago era uma imagem de Santiago negro, mas na realidade depois com o tempo descobriram que era por causa do pó que tinha na escultura. Depois de fazerem uma bela limpeza, apareceu um pouquinho mais claro, mas ainda tem um aspecto um pouco moreno, né? Essa imagem está na igreja de Santiago, na rua principal, na Calle Maior de Puente la Reina. Vamos falar um pouco de símbolos templários, como reconhecê-los. Não é apenas a cruz, porque a cruz a gente identifica com mais facilidade, mas tem outras coisas, como foi o caso da Virgem Morena, que pode identificar um altar, por exemplo, dedicado aos templários. O primeiro é a pata de oca. A pata de oca, que seria a pata do ganso, que também tem uma relação com o tridente de Poseidon. E esse ganso ele era muito venerado pelos templários porque ele é uma ave que ele está tanto na terra, na água e no ar. Então, ele contempla todo esse universo e ele simboliza a morte, mas também simboliza a ressurreição. Ele tem essa característica como símbolo. E ele simboliza também a passagem de um plano para outro, tá? Tanto é assim que os celtas, eles não comiam gansos, tá? Para eles era considerado uma ave sagrada, tá? Esse é um grande símbolo e esse talvez seja um dos poucos, acho que é o único que temos dentro do Caminho de Santiago, é o Cristo crucificado na pata de oca, e essa pata de oca que representa justamente a igreja templária. A igreja do crucifixo é templária em Puente la Reina. Aqui nós temos duas imagens sobre serpentes. A primeira não dá para ver muito, Vilafranca del Bierzo, a segunda um pouco mais. A primeira em Vilafranca del Bierzo é a igreja de Santiago, que está do lado do albergue do Jesus Rato, o Ave Fênix. Na coluna da direita, nós temos, lá no capitel de cima, uma série de serpentes entrelaçadas. O que acontecia com isso? Um templário chegava ali, cansado já da sua viagem, ele colocava a mão na coluna, ele recuperava as suas forças meditando nesse lugar, graças às serpentes que tem ali. Dentro do Caminho de Santiago, nós encontramos várias decorações com serpentes, e as serpentes elas identificam um lugar com forte energia telúrica. Por isso, esse fato dentro dessa igreja aqui. Do lado direito é a igreja de Estélia, naquela enorme igreja que temos ali, bem na rua principal, nós encontramos essa coluna com 3 serpentes entrelaçadas, e isso é um marcador de local com energia telúrica forte. Então, os peregrinos sabiam, eles se aproximavam dessa coluna e renovavam as suas forças a partir disso. A serpente é um elemento muito importante nas colunas, nas decorações das colunas. O tal era outro símbolo também muito usado pelos templários. Aqui vocês veem na primeira foto, aparece na porta principal do castelo de Ponferrada. A segunda foto seria a entrada de Castrojeriz. A terceira foto eu coloquei Manjarim porque o nosso querido Tomás, ele tem a cruz, o tal, né? A cruz no meio e uma tal de cada lado na mesa. E do lado direito, apenas como curiosidade, o Papa João Paulo II, quando foi em 1999 para o Santiago de Compostela, ele recebeu esse cajado em forma de tal, que é o mesmo cajado que utiliza São Tiago no Pórtico da Glória. Essa tal, cuidado para não confundir, porque o convento de San Antón, do lado de Castrojeriz, ele também tem uns símbolos em tal, mas essa tal ela faz referência à ordem de San Antón, que também usava a mesma letra. Bom, o famoso Bafomé, né? Esse deus cornífero, como se fala, deus da natureza, ele aparece com alguma frequência no Caminho de Santiago. O Castrojeriz tem 2 igrejas, onde nós temos a janela com essa decoração. O Cosi ou Nati, temos esses 2 templários barbudos, como se comenta, que se virassem de ponta cabeça, poderia virar também um Bafomé. Então, há muita controvérsia em relação a isso, mas ele não era usado, se era usado, porque foi uma das grandes acusações contra os templários, né, o uso dessas imagens, mas se ele foi usado geralmente de maneira
muito positiva. E eu trouxe aqui para vocês a de Ussero, que fica a uns 100 quilômetros, 80 quilômetros para baixo de Burgo. Ussero é uma localidade que não está no caminho de Santiago francês, mas ele é um lugar muito importante. Pesquisem, porque vocês vão encontrar muita coisa relacionada aos templários sobre Ussero. Ele é um centro da Espanha muito importante, uma referência para os templários. Cultos astrais, então os astros, astronomia, astrologia, isso passava por Ocós, passava por Eonati, por Ponferrada. Ocós e Eonati tem uma construção toda ligada a eclipses, a astros, a constelações como Órion. O castelo de Ponferrada, por exemplo, que o castelo de Ponferrada, as torres dizem que obedecem os desenhos das constelações de cada signo do zodíaco, e San Juan está alinhada com os equinócios da primavera e outono. Também uma luz passa para iluminar determinado ponto da igreja. A cruz templária, famosa, isso eu peço para vocês olharem com atenção, porque muitas vezes pode ter uma cruz templária num lugar um pouco escondida e não tem uma referência dizendo que é dela. Aqui nós temos uma parte de um dos tetos de Sangüesa, onde temos claramente uma cruz templária, e em Segóvia nós temos a igreja de Veracruz, onde nós encontramos também o teto com a marca templária, muito disfarçadamente, poderíamos dizer assim, né? Indicação de livros para vocês poderem saber mais a respeito. Nós temos aqui, eu adoro a Tienza, são os dois, o segundo e o terceiro livro, Granados também, com a mitologia templária, e 2 embajos sobre o jogo da Oca. Essa apresentação vai ficar no YouTube, então depois vocês podem ver esses livros, vocês encontram com facilidade, principalmente os 4, talvez o mais difícil seja o quarto, porque ele é espanhol e tem que ir buscar lá. Mas é muito interessante esse quarto livro sobre a Oca en el Camino de Santiago. Eu deixo meus contatos aqui sempre para alguma pergunta. Como eu falo para vocês, não dá tempo de questionar aqui por causa do tempo. Esses são meus contatos, tanto de Facebook, de e-mail, como de Instagram. Eu deixo aqui também qual vai ser a próxima palestra. E para me despedir, dessa vez eu vou fugir um pouco do tradicional e eu não vou me despedir com o Salmo 115, non nobis Domini, non nobis. Eu vou me despedir com outra coisa que eu achei muito interessante. É uma gravação do grupo Era, e eles